Pode começar. Pode começar? Uhum. Beleza. Fala, pessoas! Tudo bom com vocês? Meu nome é Rafael E aqui é o Matheus. e vocês estão na nossa resenha, não a minha, não a minha, a nossa resenha. Eu preciso melhorar isso, eu preciso melhorar esse texto de introdução. Introdução. Eu Mas sinto que vai ficar legal, cara. vai sim. Vai Esse é ficar... o nossa resenha, não só minha, não só sua, mas nossa. Isso, não minha, não sua, mas a nossa resenha. Olha só, coisa boa. E no episódio de hoje, continuando com a nossa série de Game of Thrones, nós vamos ter o nosso episódio 2 da série, porque o episódio 1 nós já gravamos, né, presencialmente, e agora a gente vai fazer no formato online. Isso. E hoje a gente vai falar sobre 3 capítulos, né, os 3 capítulos seguintes, que é o capítulo da Daenerys, do Eddard e do Jon. Mas antes da gente falar desses próximos capítulos, como vocês bem sabem, essa é a primeira vez que eu tô lendo, né, A Guerra dos Tronos, só que o Matheus já leu. Verdade, Exatamente. Matheus? Recentemente concluído. Como assim, você concluiu esse livro ou a série inteira? Não, a série inteira. Eu terminei de ler A Dança dos Dragões, acho que já faz umas 3 semanas. 2, 3 semanas. Ah, então tá fresco. E fala pra mim, tô até com medo de perguntar. Fala pra mim, quando que você começou a ler o primeiro livro? Cara, eu comecei a ler o primeiro livro, se eu não me engano, em 2022 ou 2023. Agora eu não tô me lembrando muito bem. Mas eu acho que foi 2022. 2020, faz tempo, hein? Faz. Faz sim. E Eu você lembro. demorou? Pode falar. Eu demorei um pouco porque eu não estava me acostumando muito bem com o tipo de ponto de vista, né, que o Martin faz. Só que aí eu lembro que eu fui tentar tirar meu visto lá em São Paulo. Aí eu fui de ônibus, né? Aí durante toda a viagem eu fiquei com o Guerra dos Tronos do meu lado. Aí comecei a pegar para ler e tal, mesmo não me acostumando, mas tava lendo. Aí eu lembro que foi onde eu peguei mais gás para ler. Aí eu terminei em 2023 mesmo. E só que eu na minha cabeça falava assim, não vou pegar todos os livros para ler de uma vez, né? Porque vai que eu fico que nem os fãs que fica cobrando Martin, né? Não, vou ir com calma, vou devagarzinho, leio um, depois leio o outro. E agora que você terminou, agora você finalmente pode cobrar o Martin. Agora sim, eu tava muito crente que o Martin ia terminar a tempo de eu começar o próximo livro. Então, tipo assim, eu tô bem errado. Vou falar em Martin, no momento que a gente está gravando esse episódio, saiu nessa semana, não sei se você viu Infelizmente. o cara, o George Martin, ele parece que ele se levantou, ele participou de algum evento e ele saiu. Algum fã perguntou sobre Os Ventos do Inverno, que é o próximo livro da série Game of Thrones, e o cara simplesmente se levantou. Assim, a gente tem muita razão em cobrar o George sobre isso, querendo ou não, é o trabalho porque ele é mais conhecido, mas nós também não podemos nos esquecer dele como ser humano. Então, assim, levantar no meio de uma conferência e, Isso, eu tô procurando aqui a notícia. e perguntar para ele, tipo, olha, sabendo que você vai morrer logo, você não pensa em passar, tipo, a tua obra pro Brandon Sanderson, que é esse que tá do teu lado? Tipo, é um pouco insensível se a gente parar para pensar. Tipo, a gente pode e deve cobrar ele num sentido, eu diria um sentido comercial, porque nós queremos comprar esse livro, nós queremos dar dinheiro para ele, Sim, porém a gente não pode se esquecer, moralmente falando, que ele é um ser humano. E sendo um ser humano, ele também é dotado de direitos, sabe?
Não posso simplesmente chegar nele e falar assim, Martin, como você vai morrer logo, eu espero que você passe o seu livro para outra pessoa terminar. Tipo, é um pouco feio isso, um pouco Sim. deselegante. E eu concordo como as pessoas lidaram com isso, vaiaram a mulher que falou isso para ele, sabe? Então, eu concordo, acho que a gente não devia cobrar o Martin, dizer ao Martin, tipo, olha, você vai morrer e melhor você passar para outra pessoa. Eu acho que a gente pode cobrar ele, mas não deve ser babaca esse ponto de, tipo, falar isso para ele. Não, com certeza. E a gente acabou de falar, né? A gente conversou antes da gente começar a gravar. De uma certa forma, a gente também não pode falar que o Tolkien. De tudo aquilo que eu li, de todos os vídeos que eu vi, né, do Tolkien, não foram muitos, mas posso estar falando besteira, mas até onde eu me lembro, a gente também não pode falar que o Tolkien, será que ele não queria ter escrito mais coisas sobre a Terra-média? Fica com uma sensação de que ele gostaria de ter escrito mais coisas. Fica com uma sensação de que a obra dele talvez não tenha terminado. Como que a gente poderia definir isso? Eu acho que, Rafão, por mais que o Tolkien tenha escrito O Hobbit e logo em sequência, né, os livros do Senhor dos Anéis, eu acho que ele amava muito aquele lugar para ser, tipo, para ele ter uma experiência comercial com isso. Eu acho que a Terra-média, os Hobbits, não sei se foi muito. Se era a intenção dele era ser comercial com isso. Era que, tipo, todo mundo gostasse desse mundo, todo mundo fosse, tipo, amasse, né, o mundo que ele criou da mesma forma que ele. Portanto, eu acho que todos os livros que saíram tão mais recentes, né, após o Silmarillion, por exemplo, os Contos Inacabados, Os Filhos de Húrin, A Queda de Gondor, A Queda de Númenor também, eu acho que todos esses casos, como são recuperações das anotações dele, eu não sei se a gente pode dizer que foi uma tentativa incompleta, né? Porque para ele estava tudo certo. Ele conhecia todas as coisas, a natureza da Terra-média, tudo estava claro para ele. Mas eu não sei se ele queria que isso fosse comercializado, isso fosse popularizado. Eu acho que era uma coisa mais pessoal, diferente do Martin, né? Eu acho que a intenção dele já foi criar esse mundo com a intenção de vendê-lo, de outras pessoas acompanharem, desejarem isso. Até, né, já fizeram adaptação, já fizeram outra adaptação de outro livro dele. Então, assim, eu acho que eram visões diferentes do mesmo fenômeno. Com certeza, com certeza. E, cara, foi exatamente isso que você falou, né? Se você pesquisar mais a fundo, a gente vai ver que o Tolkien parece que é como se fosse uma necessidade. Parece que o Senhor dos Anéis já estava, como que eu posso dizer? Ele já estava ficando tão incomodado de ter essa história, ele sentiu a necessidade de contar essa história, né? Uhum. Ele não teve, de fato, ele não tinha pretensão de ganhar muito dinheiro com essa história. Cara, ele escreveu O Senhor dos Anéis de uma certa forma, não ligando para a opinião de editora, não ligando para a opinião até mesmo das pessoas. Cara, ele escreveu O Senhor dos Anéis de acordo com o gosto dele, né? Ele colocou aquilo que ele queria que estivesse, ele criou 3 línguas, se eu não me engano, não foi? Acho que foi. É mais língua. Ele criou a língua dos elfos, Uhum. acho que a língua dos anões também, e a parte escrita delas, né? Então foi um processo bem complexo, se eu posso dizer dessa forma. Por exemplo, é uma coisa que ninguém mais conseguiu fazer, se eu não me engano. Eu nunca mais vi um autor que conseguiu fazer isso e desenvolver uma linguagem. Até o próprio Martin aqui, ele fala que alguns personagens estão dizendo em outros idiomas, mas ele não, como que eu posso dizer, ele não desenvolve isso, né, em tipo, entre verbos, substantivos, adjetivos, a ordem das palavras, só tá falando, olha, ele tá dizendo em tal idioma, e tudo bem, a gente não tá cobrando dele que ele faça isso. Sim. Nossa, é verdade. O Martin não chegou a criar línguas
desenvolver toda uma gramática, né? Não, o que ele fez, ele desenvolveu, né, se eu posso falar desse jeito, o esterose, que é o tipo de linguagem deles, é o próprio inglês mesmo. Aí nós vamos ter o outro continente, que é exatamente a primeira parte que a gente já vai falar, né, que é sobre a Daenerys. A Daenerys, ela tá em um outro continente, que é lá em Volantes, se eu não me engano. Pentos ou Volantes. Agora eu não vou me lembrar. Mas lá eles têm uma miríade de outros idiomas, né? Eles vão falar. Tem a língua dos Dothrakis, também tem a língua volantina, tem, sim, muitos diferentes idiomas ali. Só que o Martin, ele não se aprofunda nisso. Ele só diz, olha, tem esses idiomas, eles estão falando esse idioma nesse momento, e outros idiomas estão sendo falados nesse momento. Ah, tem um sotaque liceno aqui no jeito dele falar, mas só isso. Entendi. Bom, essa foi a notícia que saiu na semana, né? Eu achei curioso, repercutiu muito. Pelo que eu vi, o Martin, ele é um autor um pouco mais reservado, né? Ele não dá muitas entrevistas, e quando dá, sempre surge essa pergunta de quando que vai sair os Ventos do Inverno, e aí Marte, quando é que você vai acabar? Cara, isso daí deve tirar a paciência do cara, né? Quem não ficaria bravo também? É verdade. Mas enfim, é isso. Enquanto ele não publica Os Ventos de Inverno, estamos aqui falando do primeiro livro, Guerra dos Tronos, e sabe-se lá quando nós vamos terminar. Não, a gente sabe. Eu fiz uma como é que fala? Uma projeção, né? Se a gente está lendo de 3 em 3 capítulos, se a gente continuar isso, a gente vai acabar o livro em 6 meses. 6 meses. Verdade. Ininterruptos, né? Isso, se a gente não... Se for toda semana, né? Uhum. 6 meses a gente termina este livraço. Mas eu já falei isso pro Rafa e eu acho que o pessoal que vai... Pode falar aí nos comentários. Às vezes vocês começaram com poucos capítulos, mas depois vocês falaram assim, nossa, eu quero ler mais, eu quero ler mais, eu quero ler mais. Eu acho que o Rafa vai ser um desses. Eu me incluo nisso. Cara, nossa, cara, a gente vai falar do meu capítulo favorito até agora, tá nesse episódio. É um desses 3 que a gente vai falar. Eu não revelei ainda pro Matheus, mas eu acho que ele deve saber qual que é, né? Mas enfim, vamos começar então o episódio 2, falando primeiro do capítulo da Daenerys, que tá na página 25. Lembrando que a versão que eu estou lendo não é a primeira versão, né? Essa foi a primeira versão que saiu? Não teve outra versão brasileira? Não, essa daqui é a primeira edição desse tipo de capa, né? Isso. Essa primeira edição aqui é a que o Matheus leu, porém a minha é essa edição aqui, que é da editora Suma. Perdão, galera da Suma, se eles assistirem nosso vídeo no futuro, foi mal. Da editora Suma, que tem, cara, a gente já comentou, né, no outro episódio, uma capa lindíssima. Bom, então, o capítulo da Daenerys. A primeira vez que a Daenerys aparece, né, nesse livro. Sim. E assim, Matheus, se você puder dar um resumo. Claro. Tem muita coisa que... Eu fiz algumas anotações, eu estou fazendo umas anotações aqui, porque é um livro que precisa de anotação, ao meu ver. Mas esse foi o capítulo que eu menos anotei, mas deu para ver que tem muita coisa importante a ser dita sobre ele. Muita coisa mesmo, Rafael. Principalmente porque tudo que vai girar em torno dos Targaryen, a gente vai saber através dos olhos da Daenerys. Ela é a última dos Targaryen que a gente tem notícia que ainda tá viva, né? Então, tudo que a gente sabe sobre dragões, tudo que a gente sabe sobre a linhagem dos Targaryen, a gente vai saber pela ótica da Daenerys. E vamos tentar olhar apenas para o capítulo. Onde que a Daenerys está agora? A Daenerys, ela é protegida do Magister Ilírio. Ele é um homem rico, um homem muito proeminente na sociedade ali das cidades livres.
que fica num outro continente, né, ao lado de Westeros. E a Daenerys, tanto a Daenerys quanto o irmão dela, eles estão sendo muito bem cuidados por ele. Estão recebendo ali alguns mimos, recebendo sempre alguns favores. E a Daenerys, né, tem com seus 13 anos, ela consegue perceber que às vezes muitos presentes, né, significam que alguém está querendo alguma coisa em troca. Mas o Viserys meio que sabe disso. O Viserys é o irmão mais velho dela. E sendo o irmão mais velho, ele é o que tem mais lembranças, né, da época em que aconteceu a rebelião do Robert. E é isso que a gente vai descobrir também no próximo capítulo, que é o capítulo do Eddard. Sabendo disso, o que ele mais quer é voltar para conquistar o reino que é dele por direito. Por isso, o que ele está pretendendo fazer nesse capítulo? Ele quer casar a Daenerys com um senhor de cavalos do Traqui, tá? E pode ser uma dúvida sua, Rafão, mas tanto faz falar Dothraki ou Dothraki, tá bom? Eu não te falei dessa dúvida, mas eu falei, cara, como é que fala essa palavra? Como que é mesmo? O primeiro audiolivro que eu escutei, o narrador diz Dothraki. Dothraki. Mas o seriado Game of Thrones, eles dizem Dothraki. Dothraki. Isso. Só pra gente se situar no mapa, aqui, cara, essa primeira porção de terras aqui é Westeros. Isso. Certo? E aqui do lado nós vamos ter Essos. Exatamente. E a Daenerys está aonde mesmo, teu? Se eu não me engano, ela vai estar ali em Pentos. Aqui em Pentos. Deixa eu pensar aqui. Aqui em Pentos. Que é onde acontece o capítulo, né? Exatamente. E aí, em Pentos, eles têm algumas leis que são diferentes de Westeros. Então, eles têm os senhores de cavalo, que é com quem o Viserys quer casar ela, para que ele consiga um exército para poder voltar para Westeros e conquistar tudo de novo. Só que a única coisa que ele tem como moeda de troca é a própria irmã. E isso já é um pouco... eu já tinha comentado com o Rafael, mas é uma coisa que o Martin faz como crítica, né, ao próprio Tolkien. Enquanto o rei, o príncipe renegado, que está no exílio, para o Tolkien, é um homem bom, um homem genuíno, um homem honesto, que é o Aragorn. Para o Martin, esse rei por direito renegado, ele é um mesquinho, ele é fraco, falta nele maturidade. Sim. E a gente vê tudo isso através da visão da Daenerys, que é a irmã dele, a irmã mais nova. E a Daenerys, poxa, 13 anos, ela é uma criança, ela não entende muito bem o que está acontecendo. Na verdade, ela entende, mas mesmo assim ela não precisava estar passando por isso, né? E eu acho que a intenção do George, dando uma idade tão tenra para ela, é realmente ela amadurecer a partir de tudo isso, né? Da mesma forma que o George ele vai tratar bastante com adolescentes, no caso, né, do Jon, da Sansa, não só com eles, né? Mas também com a Daenerys, para que ela amadureça dentro desse universo. Né? Como se o George concordasse com as coisas que ele mesmo escreve. Né? Ele está sendo, muitas das vezes, contra as coisas que ele próprio escreve. Cara, uma coisa interessante, quando você estava falando, até anotei aqui no livro, né? Tem um determinado momento em que é dito para nós que a mãe da Daenerys e do Viserys, né? Ela morreu ao dar à luz a Daenerys. Uhum. E por esse motivo, é dito que o Viserys nunca perdoou a Daenerys. Então, cara, eu achei um capítulo, dos 3 que a gente leu, foi o capítulo mais pesado, porque dá para ver que ela tá passando por muita coisa assim, pesada, né? E, cara, não é culpa dela, sabe? É aquele caso, né, que você nasce numa família, já tem todo um contexto que não é muito bom, e acaba recaindo sobre você certas situações que não são nada agradáveis. Exatamente.
E infelizmente muito desse trauma, né, vai cair sobre ela, porque só lembrando, né, que ela é filha do rei que foi destronado, né? O Aerys Targaryen II, que é conhecido como Rei Louco. Então ela já recebe um preconceito muito grande, já por ser descendência desse rei que é chamado de Rei Louco. Então é uma carga muito imensa para uma criança já estar recebendo. E aí a gente sabe também, pela leitura, que o Viserys abusa dela muito, fisicamente, emocionalmente, né? Ele não é alguém que realmente se preocupa com ela. E eles vêm de uma família, os Targaryen, né? Também é dito que durante séculos os Targaryen eles se casaram entre si. Então a Sim, gente também toca aí numa questão de incesto, né? de incesto. E eu pensei, né, que isso fosse algo muito sério, talvez fosse alguma coisa que impedisse a tua leitura, mas a gente sabe que essas pessoas, né, elas não são. Pessoal, me perdoa, porque tá passando muito carro com som alto aqui, tá? Normal, aqui também. Eu moro num condomínio, o Matheus também mora, de vez em quando a gente tem umas pessoas abençoadíssimas por Deus que passam aqui de moto. Cara, nossa, fazendo aquele barulho. Horrível. E aí, eu achei que isso seria um grande impedimento para você, mas pela forma que você diz, isso meio que tá dentro da história aceitável, porque realmente a gente se depara com, nossa, incesto familiar. É, pra gente, né? Isso não é uma coisa muito legal, não é uma coisa. É uma coisa, né, asquerosa, uma coisa pesada. Condenável, né? Mas dentro dessa história, né, os Targaryen já fazem isso há gerações, e isso é meio que cultural da parte deles. Lá no livro Fogo e Sangue, isso é trabalhado um pouco melhor. Eles falam a respeito da descendência do dragão, e como eles têm que tentar manter isso puro, pelo menos a linhagem do rei, né? A linhagem real. Sim. E, cara, durante a leitura, né, eu estava lendo ali o capítulo da Daenerys, tô até folheando aqui a página do livro. Dá para ver, então, que o Viserys, ele tá rancoroso. Esse cara quer tomar o trono de volta para a família. E tem um determinado momento que ele começa, na verdade, o narrador, né, começa a falar de um tal de usurpador, né? Que o usurpador, ele continua sentado no trono de ferro. Ou seja, eu até anotei aqui, o usurpador, logo de cara dá pra gente entender que é o próprio rei Robert, Uhum, né? exatamente. Esse usurpador, ele matou o irmão, né, da Daenerys e do Viserys. Aqui já começa. Eu acho que a partir desse capítulo a gente já começa a ter aquela questão do ponto de vista, né? Que é tão bem falado daqui dos livros. Porque já no próximo capítulo a gente vai ver o outro lado da moeda. Uhum. Que aqui já fala que, né, da morte do irmão da Daenerys e do Viserys. Bom, se você quiser já pular para o próximo capítulo, então, Rafão, porque isso vai ser um pouco falado já nesse próximo capítulo do Eddard. Ah, é verdade. Ele. Gente, como faz uma semana que eu li na da Daenerys, eu não fiz anotação, por isso que é bom fazer anotação. Eu acabei esquecendo, mas eu falei, cara, por que ele matou, né, o irmão, que é o Rhaegar? Rhaegar, isso mesmo. Rhaegar. E, bom, então, termina esse capítulo com a Daenerys aceitando se casar com o Khal Drogo. Isso. E, cara, dá pra ver. Essa imagem que eu coloquei aqui é bem no início do capítulo, dela colocando, né, um vestido. E outra coisa também que eu esqueci de falar é de como ela tem mantido essa postura de, poxa, tá, eu não queria estar aqui, eu queria estar. É até dito uma hora no capítulo que ela queria estar em uma das casas que ela e o irmão estavam. Ela até comenta com o Viserys, né, tipo assim, nossa, eu queria voltar para casa. E o Viserys falou assim, você não tá entendendo, a gente não tem casa. E isso é muito pesado, né? Muito, cara. Muito. E eu deu um ar de vilania pro Viserys, porque
tem até uma fala pesada, né? Assim, se fosse preciso compartilhar você, o seu corpo com milhares de soldados, eu faria. Para conquistar o meu objetivo, eu faria. E isso é algo que diferencia novamente, né, o rei exilado do Tolkien e o rei exilado do Martin. Com certeza. É muito evidente, né, esse tipo de diferença deles dois. Mas aí, partindo então para o capítulo do Eddard, para mim, começa na página 33, que nem o livro do Rafa, olha só. O Eddard, ele está recebendo já o rei Robert, lá no castelo de Winterfell, e ele pede para descer até as tumbas que eles têm. Os Starks, eles têm o costume, né, de enterrar os seus lords, os seus antigos reis do norte, em criptas debaixo do castelo. Então, quando eles descem até lá, o Robert, que era apaixonado pela irmã do Eddard, que é a Lyanna, ele vê a cripta dela, mas mesmo assim ele não conseguiu convencer o Ned a levar ela para morar com ele, para levar o corpo dela, enterrar num lugar visível, né, e tudo mais. Porque é uma tradição dos Stark e eles são muito chegados na questão da honra, na questão da tradição, né? Então o Ned não permitiria isso. E nós também temos, como o Rafael falou, o ponto de vista, né, do usurpador agora, que o Viserys chamou ele. Por que isso aconteceu? Porque na rebelião que eles fizeram contra o rei Aerys, não foi por qualquer motivo. Foi porque o Rhaegar Targaryen, que era casado já com uma moça chamada Elia Martell, ele raptou a Lyanna, que o Robert gostava dela, e a partir disso, né, e também de outros fatos, o Rei Louco matou o pai do Ned, declarou guerra a vários senhores. Então, como retaliação, né, eles fizeram toda essa rebelião. Por fim, o Ned chegou tarde demais, a Lyanna já tinha morrido, mas uma coisa que vai ficar muito evidente nos capítulos é que a Lyanna pediu algo muito importante para o Ned e ela pediu para que ele prometesse. Prometa-me, Ned, prometa-me. E é um pensamento que vai ecoar várias vezes na cabeça do Ned através dos capítulos. Prometa-me, Ned. No início, parece que ela só estava querendo falar para levar ele para as criptas, o corpo dela para as criptas. Mas, conforme o tempo vai passando, essa promessa que o Ned fez para ela vai ficando um pouco mais dúbia, né? Peraí, mas parece que ela tava pedindo para que ele prometesse outra coisa. Mas, até a gente descobrir o que ela tinha pedido para ele prometer, a gente ainda não sabe. E a gente vê que o Robert começou tudo isso para tentar resgatar a Lyanna, que infelizmente morreu nesse processo. Lembrando que a Lyanna, ela é irmã, né, do Ned. Uhum. E eu achei legal porque assim que o Rei Robert chega a Winterfell, né, e eles começam a conversar lá, o Rei Robert e o Ned, é muito interessante que antes deles entrarem na cripta, é dito várias vezes ao longo deste capítulo que o Ned, apesar de conhecer muito bem o Rei Robert, porque eles conquistaram um trono juntos, né? Isso é falado no capítulo. Esse trono que é dito que eles conquistaram juntos é o trono de ferro? É o trono de ferro, exatamente. Beleza. E é dito também que da última vez que eles se viram foi na rebelião de Balon Greyjoy. Uhum. Greyjoy. E desde então, o Ned, assim que ele viu, né, o Rei Robert, ele estranhou um pouco, né? Eu não sei se isso vai ter uma importância. A cara do Matheus. Eu não faço ideia. Eu não assisti a série, não vi spoilers nenhum, mas eu tô com uma sensação de que o fato dele não conhecer mais o Robert, isso vai ter alguma coisa ali na frente. Pergunto, Matheus, vai ter alguma coisa lá na frente relacionada a isso ou não? Rafão, o Ned, ele lembra do seu amigo
e acho que é uma coisa que a Caitlyn vai falar para ele no próximo capítulo, né? Um capítulo mais para frente, é que o Ned conhece o Robert como homem, mas ele não conhece ainda o Robert como rei. E por isso, né, tem uma grande diferença entre conhecer o homem e conhecer o rei que ele se tornou. E essa diferenciação, né, acho que até no começo do capítulo ele fala que o Robert era conhecido como demônio do tridente, né? Olha que título que ele ganhou. Na minha versão não tá Demônio do Tridente. Como será que diz aí? Na minha versão não tá Demônio do Tridente. Deixa eu ver se... Aqui tá escrito que ele é o Senhor de Ponta Tempestade. Foi isso que eu anotei. Ponta Tempestade, se você quiser colocar o mapa aí de novo, ele é um dos castelos que fica lá pro sul. Se você abrir um pouco mais, isso. Pode abrir um pouquinho mais. Vai ter o nome. Sobe aí um pouquinho. Ali, ó, Storm's End. Mais para sua direita. Para sua direita. Minha direita, Storms. Ah, aqui, ó. Isso. Storm's End. É esse castelo que ele era. Que ia ser descendência dele, né? Agora que ele é rei lá de Porto Real, tem um intendente dele lá em Storm's End para cuidar do castelo. Sobre a rebelião Greyjoy, se você puder afastar um pouco o mapa. Isso, sobe um pouquinho. Aí para sua esquerda tem algumas ilhas ali, você tá vendo? Aqui. São as Ilhas de Ferro? Isso, as Ilhas de Ferro. Ah, tá. E elas são subordinados dos Stark, porque eles perderam essa rebelião também para o Ned Stark. E por isso, né, que ele tomou o filho dele, o Theon Greyjoy, como protegido. Protegido, né? Ó, se você se rebelar de novo, teu filho tá comigo, né? Então, é uma coisa a se lembrar. Sim. O que a gente pode tomar de importante nesse capítulo é o grande pedido que o Robert faz para ele, né? Vem para o sul comigo e seja o meu conselheiro, a minha mão. Eu acho isso muito cômico, né? Porque na minha versão não tem aquilo que eu li na primeira vez que eu estava lendo, né? A Guerra dos Tronos. Porque a graça da piada era que tem um ditado popular lá em Westeros que fala que o rei caga e a mão limpa. Isso. Eu acho que a versão do Rafael tá assim. Não, a minha tá o seguinte. O rei come, dizem eles, e a mão recolhe a merda. Exatamente. Cara. E isso é muito engraçado, né? A forma com que isso é tratado. E o Ned, ele é muito relutante nisso, porque ele sabe que o Sul é um lugar complicado. É o lugar onde ele perdeu o pai dele, é o lugar onde ele perdeu o irmão dele, o Brandon, que era para ser o senhor de Winterfell, não ele. Então, ir para o Sul para ele já é um mau presságio. Entende? Sim, isso você tá falando do Ned. Do Ned ir para o sul. Isso, exatamente. Entendi. Tem até tem um momento que eles estão lá na cripta, né? Que é a imagem que a gente colocou aí. Uhum. Né, o Ned e o rei, eles olhando, né? São os senhores, né? Os antigos senhores de Winterfell. Os antigos senhores de Winterfell, são as estátuas. E, cara, aqui eu preciso falar uma coisa, eu preciso engrandecer a escrita do George Martin. Porque ele dá... Cara, o George Martin, como narrador, ele dá vida para essas estátuas. Dá. Ele dá vida. Cara, muitas vezes eu gostei disso na escrita, né? O narrador fala, no último parágrafo, por um momento o Eddard Stark foi tomado por uma terrível sensação de mau presságio. Aquele era seu lugar, ali no norte. Olhou as figuras de pedra que o rodeavam, que essas figuras, né, as estátuas, inspirou fundo no silêncio gelado da cripta. Conseguia sentir o olhar dos mortos. Sabia que todos eles escutavam. E o inverno estava chegando. Né? Nossa, cara, eu tive um arrepio quando eu terminei esse capítulo. E o inverno estava chegando. E aqui eu preciso, né, enaltecer a escrita do Martin. E mais uma vez, a gente já tinha comentado isso no episódio anterior, ele dá vida aqui para aquilo que não tem vida. E essa é uma boa escrita.
né? Isso serve para pessoas que querem escrever romances, livros de fantasia. Cara, você precisa da vida, tudo ao redor, não só os personagens. É só legal ressaltar uma coisa também, Rafa, que é sobre a proposta que o Rei Robert faz, né, de casar a Sansa, a filha do Ned, e o Joffrey, o filho dele. Então, Sim. assim, é uma proposta que colocaria o Norte num lugar, uma posição muito boa, né? Imagina, a filha do Senhor do Norte se casando com o próximo rei de Westeros. E é importante falar que o Rei Robert ele é casado Cersei. com a Cersei Lannister, ela é da casa Lannister, e já deu para ver que o Ned ele detesta os Lannister. Sim. E aí fica a minha pergunta. Não sei se você poderá me responder isso, mas por que existe essa rivalidade? Essa resposta é importante para a trama, vai ser spoiler, mas eu queria muito saber por que existe essa rivalidade. Existe essa rivalidade, Rafão, e eu acho que seria mais legal a gente ir acompanhando com a história. Eu não me lembro se no livro vai aparecer o motivo, né, desse grande desgosto deles um pelos outros, mas haverá motivos nesse livro para a gente entender, né, o que é a tamanha raiva, né, tamanho desgosto e tamanho repulsa que cada um tem por cada qual. Entendi. Então, pode ser que nesse livro explica ou não? Sim, sim. Legal. E seria bom, né, porque assim, nesse livro haverá ainda mais motivos para um odiar o outro. Então a gente precisa aguardar e ler também para poder te dar essa resposta, né? Ah, a casa vai pegar fogo, mas enfim. Tô vendo que vai dar ruim isso daí. Bom, outra coisa também que eu acho que a gente não falou, ou foi falado, mas bom, John Arryn que era, né, a mão do rei, ele morre. E eu achei interessante que é dito que os Arryn, eles sempre foram guardiões do leste. Isso. Se você quiser voltar lá no mapa, eu te mostro a região, tá? Vamos lá, eu quero saber. Tá vendo toda essa parte de pedra aí em cima? Aham, vamos aumentar. Tudo isso é o vale. Entendi. Ali embaixo, onde tá verdinho, tá escrito The Vale of Arryn, tá vendo? Aí, mais para Que? baixo. The Vale of Arryn. Exatamente. Entendi. Então, todo Então, esse território é o território dos Arryn, ou, né, o vale, como ele é chamado. entendi. E o Winterfell, ele tá Mais pro norte. mais pro norte. Pra Isso. baixo. Aqui, o Winterfell tá aqui. E a muralha, Mais ao norte ainda. mais ao norte ainda. Vamos ver. Aqui a muralha. Aqui, né? Uhum. Bem aí. Boa. E por falar em muralha, acho que nesse capítulo a gente já falou de tudo mais importante, né? Sim. Então, o Rei Robert, então, ele fala pro Ned, ali na cripta mesmo, o motivo da ida até o Winterfell, que é, ele fala, né, olha, eu desejo que você seja a mão do rei. Então, aí a gente vai para o próximo capítulo, que é o capítulo do ponto de vista do Jon Snow. Exato. Eu acho que, para muita gente, o Jon Snow é o personagem principal. Pelo menos essa é a minha impressão. Porque, vamos ser sinceros, né? A gente gosta de um azarão. Quem não gosta de um azarão? E o Jon Snow... Não, você vai falar que azarões... Isso é fato mesmo. Se você olhar para as histórias da cultura pop, a gente vai ver muitos azarões. E a gente gosta. Sim, a gente gosta deles, porque dá uma... Você consegue se relacionar com eles, sabe? Então, o Jon, a gente já viu um pouquinho dele no ponto de vista do Bran, né? Lá na execução. A gente também teve um capítulo mais para frente. Então, o que a gente precisa entender do Jon, primeiro, né? Acho que a gente já tinha conversado e comentado sobre isso, é que ele é um bastardo. Ele é filho de uma outra mulher, ilegítimo, né? Do senhor
Ned Stark. E, diferente do que era esperado, o Ned mantém esse menino por perto. Mantém esse menino como um protegido seu. E o Jon, ele não tem o mesmo prestígio do que um filho legítimo. Então, ele não vai herdar nenhuma terra do Ned Stark, ele não vai herdar nenhum título do Ned Stark. Por quê? Porque se herdasse, haveria um conflito aí muito sério, porque ele e o irmão mais velho, o Robb, eles têm a mesma idade. Então seria um conflito pelo trono do reino, do trono de Winterfell. E não Cara, é eu isso. esqueci, você falou do Robb. Quem que é o mais velho? O Jon, que tem 14 anos, ou o Robb? Eu esqueci a idade do Robb. Eu acho que o Robb é mais velho do que ele. Ah, tá, entendi. Mas por, tipo assim, poucos meses. Os dois têm 14 anos. Entendi. E por não ser criado, acho que da mesma forma que os irmãos dele, né, os meio-irmãos dele, ele tem uma visão muito própria, né, do mundo. Ele sabe que ele não vai ser alguém importante, então, tipo, ele não se preocupa tanto. Até no próprio capítulo dele, ele já começa podendo beber mais do que uma taça de vinho, diferente dos meio-irmãos dele. Que, tipo, só naquele momento eles têm o privilégio de tomar uma tacinha de vinho. Isso, e eu posso estar enganado, mas pelo que eu entendi, é porque esse capítulo, né, esse próximo capítulo ainda se passa em Winterfell, só que já não é mais na cripta, aí já não é mais, né, fora, aí já é dentro do castelo e se passa no grande salão de Winterfell, né, que está acontecendo todo o banquete de boas-vindas ao rei, então tá tendo música, a gente pode dizer que é uma festa, uma celebração. Sim, sim. A gente pode dizer que é isso mesmo, Rafa. O rei, o Robert, a gente vai entender pelo decorrer das páginas, né, que ele é um cara muito festeiro. Ele é um cara dado a muita devassidão também. Sim. Não é nenhum segredo que ele trai a Cersei Lannister, ele tem bastardos fora do casamento. E ele é um cara muito voltado para isso, para festa, para celebração, para farra. Ele é um forniqueiro. Ele é um forniqueiro. Ele é um forniqueiro. Ele fala isso. Né? É um forniqueiro mesmo. E o Jon, né, ele também tem as suas impressões um pouco diferentes das que os seus irmãos têm, né, sobre a realeza ali, né. Por exemplo, ele é o primeiro personagem aqui que vai fazer cara feia, né, vai achar o Joffrey Baratheon, né, o filho do Robert, muito estranho. Não vai gostar dele. Diferente de todos os outros que vão falar assim, nossa, olha ele, tem 12 anos e já é alto, forte, loiro, bonito. E o Jon vai falar assim, ó, eu acho ele meio mariquinha, meio menina. Cara, na verdade, aí a gente entra num desacordo aqui, porque eu tive uma impressão diferente. Tem um momento que fala assim, Jon sentiu dificuldades em desviar o olhar do homem. Só que aí ele tá falando do... Ah, não, ele não tá falando do Joffrey. Ele tá falando do Sir Jaime Lannister. Isso. Não, perdão, eu me confundi. O Jaime Lannister, ele é o cavaleiro da Guarda Real. Ele é irmão da Cersei e irmão do Tyrion. Ah, tá. Entendi. Ele é irmão gêmeo da Cersei, né? Esqueci de dizer isso. Então o Tyrion, que é o anão, né, que tá aí na imagem, ele é irmão da Cersei? Ele é irmão da Cersei, o irmão mais novo. Entendi. E qual que é o conflito do Jon nesse capítulo? É tentar encontrar o seu lugar dentro deles ali ou em outro lugar. Porque ele é um peixe fora d'água. Ele tem um... Ele sente que ele não faz parte... Ele está na casa, vamos dizer assim, ele pode ser filho do Ned, mas ele não tem o sangue dos Stark, ele se sente um peixe fora d'água mesmo, como você disse, ele se sente a parte daquele mundo. Uhum. Tem até um determinado momento em que é importante a gente falar, né, que aqueles filhotes de lobos que eles resgatam volta aqui nesse capítulo e o Jon deu o nome, né, pro filhote de lobo, que é Fantasma. Na sua versão também tá Fantasma. É fantasma também.
fantasma. E ele tem um momento ali que os filhotes, eles andam livremente ali, né? Pelo que eu entendi. Ali no salão, eles estão andando livremente, como se fossem, assim, cachorrinhos. E tem um momento engraçado que eu achei, que é quando o fantasma, ele se encontra com um cachorrinho, né? E ali o fantasma, ele mostra os dentes do cachorro, ele sai assustado. E tem um determinado momento em que o irmão do Ned, tio do John, senta com o John, né? E começa a falar sobre a Patrulha da Noite, né? Eles começam a falar a Patrulha da Noite. E outra coisa, eles notam que o comportamento do Ned e da Catelyn não está normal. Exato. Provavelmente ele já deve ter contado sobre o pedido do rei, que o rei estava, né, falando para ele sobre isso. Então, já é um tipo de coisa que eles estão com isso na cabeça, né? Sim. E aí é dito, o John, ele fala, né? Fala pro tio dele, que é o tio Benjen. É o tio Ben. Olha aí, quem disse que o tio Ben não estaria em Guerra dos Tronos, hein? Todo grande herói precisa de um tio Ben. Todo grande herói precisa de um tio Ben. E o John fala, olha, eu quero ser um membro da Patrulha da Noite. Por quê? O Robb, ele vai herdar o Winterfell. O Bran e o Rickon, eles vão ser vassalos do Robb, eles vão dominar, governar fortificações. E a Sansa e a Arya Stark, elas vão se casar com herdeiros de grandes casas. Né? Na verdade, a Sansa já está sendo direcionada ali para a casa do Joffrey Lannister. E o Jon fala pro tio dele, fala, olha, eu quero muito servir na Patrulha da Noite, me leva para lá, porque a gente não falou, mas o Benjen Stark, ele é um membro da Patrulha da Noite. E ele repreende o Jon, fala, rapaz, você é muito jovem, você só tem 14 anos, sabe? É um lugar perigoso. E eu achei interessante também que ele fala das características, né, dos membros da Patrulha da Noite, que os membros da Patrulha da Noite não têm família. Eles não casam, eles não têm terras. Isso, até anotei aqui, né, eles fazem um juramento, né, e que se você quebra esse juramento, você é morto. Exato. Que foi o que aconteceu no capítulo do Bran, né, eles foram assistir a morte de um ex-membro da Patrulha da Noite que quebrou o juramento e foi morto. Exato. E qual que é o grande quê disso, né? É porque o tio dele fala, olha, sabe, você nunca teve com uma mulher, você nunca experimentou o que é bom na vida, então, assim, dá um tempo, segura, tem aí alguns filhos bastardos também, e depois você entra pra patrulha. Só que isso enfureceu o Jon, né, a ponto dele sair de lá e chorar, e isso pegar muito forte nele, porque ele não queria passar essa bastardia dele para frente. E eu acho que é isso, né, o grande motivo dele querer ir lá. Porque ele vê a Patrulha da Noite como um lugar de honra, onde ele vai poder ser e demonstrar ser tão honrado quanto todo mundo acha que ele não é. E uma comparação muito legal que se tem, né, é da Patrulha da Noite e da Guarda Real. O Jaime Lannister, ele faz parte da Guarda Real. Qual que é a primeira diferença, né? A Guarda Real sempre tem 7 cavaleiros, eles vestem cores brancas, né? Armaduras de cores brancas. E a Patrulha da Noite vai quantos pode lá. Enquanto esses 7 cavaleiros da Guarda Real, eles são cavaleiros bons, de uma capacidade de luta muito boa, e são escolhidos a dedo. Para a Patrulha da Noite, você cometeu algum erro, você ia ser morto, você escolheu ir para a patrulha, você vai para a patrulha. Então, tipo assim, não é um lugar tão honrado assim, mas é uma diferenciação. Mais ao norte, você tem a Patrulha da Noite, com vários membros, todos eles usando preto, e são pessoas assim que cometeram crimes para estar ali. Já os Cavaleiros da Guarda Real vestem branco, são exímios cavaleiros e são escolhidos a dedo. Eu acho isso muito interessante, que o Jon tenha escolhido ir para a muralha, ao invés de, tipo, tentar ser um cavaleiro da Guarda Real.
Isso mostra que, de uma certa forma, quanto que ele não se sente honrado. Dá para ver que ele tem muito esse problema com a questão da honra. Uhum. Cara, né, quem ficaria com a sanidade mental intacta se você fosse um filho bastardo de uma casa, né, numa casa que, e num mundo em que você preza por essa questão do sangue, da família, que você está numa família que não te pertence de uma certa forma. Né? Uhum. Então ele acaba se enfurecendo mesmo com o tio Benjamin, quando eles tocam nessa questão da honra. Né? Ele até fala, tipo, um bastardo também pode ter honra. E tem um determinado momento que ele fica nervoso e dá pra ver que ele sai um pouco de si, pelo menos essa foi a minha percepção, ele sai um pouco de si porque ele tomou muito vinho, né? Porque se ele não tivesse tomado tanto vinho assim, Talvez ele estaria de boa. ele estaria de... Mais uma vez, nada é por acaso. Nada é por acaso, ele começou a tomar vinho no começo do capítulo, e aí a gente tem a consequência. Né? Então ele sai ali do salão, chorando mesmo, né? Porque ele acabou falando alto ali com o tio e todo mundo do salão percebeu, ficou olhando para ele, começaram a dar risada, começaram a fazer comentários. Então ele sai do salão e vai para fora. E lá ele se encontra com o Tyrion. Tyrion Lannister. Então, o famoso anão. Ele é filho de um dos senhores mais ricos de Westeros, de uma das casas mais ricas, né? Ele é irmão da rainha, e mesmo assim ele é conhecido como o anão, de uma forma depreciativa, né? Acho que todas as pessoas que têm algum problema com uma deficiência dentro das histórias do George, eles são vistos como tipo pessoas ruins, pessoas amaldiçoadas, pessoas incapazes. Mas o Tyrion ele prova totalmente ao contrário, né? A primeira cena que ele aparece já tá fazendo acrobacia, tá saltando, tá pulando. E ele vai conversar justamente com o Jon. Ele vê que o Jon é o filho bastardo do Ned Stark e tenta, né, falar ali com ele e falar assim, olha, eu também sou um bastardo aos olhos do meu pai. Ele não me reconhece como filho legítimo, né, tanto quanto você. E ao que dá a entender, os dois vão ter algum tipo de relação mais especial no futuro. Talvez uma parceria, talvez algum acordo, mas os dois parecem ter algum tipo de ligação nesse momento, se eu posso dizer. Não, com certeza eles se identificam. O Jon, como você bem disse, o Jon por ser de fato um filho bastardo e o Tyrion por se considerar e se sentir um filho bastardo. E eu achei também muito interessante que o Tyrion ele dá um conselho pro Jon, e ele falou assim, ó, me deixa dar um conselho para você, bastardo. Nunca se esqueça de quem você é, de que você é um bastardo. Porque o mundo não vai se esquecer disso. Ele fala assim, ó, faça disso a sua força, assim não poderá ser nunca a sua fraqueza. E ele também termina falando, arme-se com essa lembrança e ela nunca poderá ser usada para magoá-lo. Então ele fala, olha, não esquece que você é um bastardo, ou seja, não vai achando que seu pai ou a sua mãe vai te tratar como eles tratam os seus filhos mesmo. Não, esquece isso. Você não pertence a essa família e, sabe, esquece isso. Exato. E o Jon ainda vai ter papéis muito importantes dentro da história e eu espero que você goste, Rafão, muito do desenvolvimento dele. Cara, eu tô animadíssimo. Dá pra ver que eu fiquei pensando, será que eles vão ter, será que vai rolar uma traição aí, porque Stark, Lannister, mas dá pra sentir que não. Porém, pode surgir problemas pro Jon Snow por ter essa relação com o Tyrion, não sei. Realmente. Eu poderia falar assim, nós veremos mais pra frente, mas não, o Matheus já viu. Eu verei, tá? E, cara, antes da gente fechar, eu achei muito interessante a forma, mais uma vez o capítulo termina com uma pedrada, né? Que nem do último capítulo.
Logo depois do Tyrion e do Jon terem essa conversa fora do salão, o Tyrion ele abre as portas do salão, ele tá entrando e é dito, né, que a luz vinda do interior do salão, né, atira para fora a sombra do Tyrion bem definida. E é dito que por um momento ele ergueu-se alto como um rei, que nem tá nessa imagem aqui. Eu achei isso muito legal. Uhum. Né? Ou seja, por mais que ele seja um anão, ele tem perspectivas de se tornar algo muito maior do que as pessoas pensam dele. Exatamente. Exatamente. E o Tyrion, é uma curiosidade, mas o George R.R. Martin já admitiu que os capítulos do Tyrion dos Ventos do Inverno já estão concluídos. Então já temos um spoiler, esse cara não vai morrer. Esse cara não vai morrer. Mas é isso, então. Acho que pelo episódio de hoje. Espero que vocês que estão acompanhando a nossa resenha também participem, né? Deixa aí o seu comentário, o que você tem achado desses desses 3 outros capítulos que nós estamos lendo. O que você acha que pode acontecer com o Jon? O que te surpreendeu nesses capítulos? Comenta aí, compartilha com alguém que você sabe que vai gostar de acompanhar a gente aqui nessa leitura também. E ficamos por isso. Essa foi a nossa resenha e nós te agradecemos por participar conosco. É isso aí, gente. Obrigado, viu? Falou, galera. Tchau, Até tchau. mais. Enquanto isso, eu vou beber água, Teu. Pode ser. Você já terminou, né? Já. Você consegue esperar eu pegar água rapidinho? Claro, claro. Peraí. Seu celular. É isso aí, Dom Rafon. É isso aí, Teu. Deu o quê? Será que deu 1 hora de gravação?